Deus é fiel, Ele está curando, libertando, salvando. E esta é a campanha, um clamor pela cura financeira. Jesus quer abençoar a tua história. Iniciando hoje, segunda-feira, e no encerramento na sexta-feira. Faça a campanha. Esta campanha não tem prazo de validade. Você pode orar e buscar a Deus a hora que você quiser. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar. E Deus, Ele quer abençoar a tua vida. As bênçãos de Deus estão disponíveis para você, mas você precisa acessá-las. Deus, Ele sabe o que você precisa mesmo antes que você o peça. Aleluia. Ah, mas se Deus sabe o que eu preciso, então por que Ele não faz? E se você precisa, então por que você não pede? Você precisa pedir, meu irmão. Você precisa orar. Precisa falar com Deus. Deus está de mãos estendidas para abençoar a tua vida. Os olhos de Deus são como tochas de fogo que veem todas as coisas. E Ele tem uma resposta para você. Na campanha, um clamor pela cura física. A cura, ela envolve algumas áreas. E dentre elas, a cura financeira. Também a cura emocional e a cura física. Existem enfermidades que são de ordem espiritual. Existem problemas financeiros também que são de ordem espiritual. Estão acima das nossas forças humanas. Quando os recursos humanos se acabam, é hora de Deus entrar em ação. E Ele tem resposta para você, Ele tem solução para você, Ele tem cura para você. Mas você precisa buscar, você precisa acreditar, você precisa orar. E Deus tem resposta para a tua oração. Ele é fiel, meu irmão. O homem não entende nada. O homem não entende quando as circunstâncias mudam. O homem não entende quando vê você numa situação difícil, batendo em várias portas e as portas não se abrindo. O homem não entende quando o quadro muda e as portas se abrem e Deus entra em ação. Vão querer que você explique tudo como foi que aconteceu. Você não precisa explicar nada para ninguém. Milagres de Deus não se explicam. Milagres de Deus se vivem. Aleluia. É você vivendo milagres. É você vendo circunstâncias sendo mudadas. É você sendo curado. E Deus estendendo as mãos para abençoar a tua história. Aleluia. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, é morto. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos. Uma mulher viúva, no tempo de Eliseu, um tempo antigo. Uma mulher viúva em uma situação difícil. Uma mulher viúva com uma dívida. E os credores vieram para levar os seus 2 filhos para pagar aquela dívida. Era o costume. Aquela mulher já havia perdido o seu marido. E agora estava prestes a perder os seus 2 filhos. Mas ela não era uma mulher qualquer. Ela era uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Ela tinha um vínculo com a obra de Deus. O marido dela era um profeta. Ela era de família de profeta. E quando a situação estava tão difícil para ela, ela recorreu ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu ali simbolizando a presença de Deus. Quando os recursos humanos se acabam, é hora de buscar a presença de Deus. Ela recorreu ao profeta. E o profeta, sem demora, ele logo diz para ela: o que eu hei de fazer por ti, mulher? Aleluia. Glória a Deus. Versículo 2. E disse-lhe Eliseu: que hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O profeta se responsabilizou por ela. O que é que eu posso fazer por você? Me diz, o que é que tu tens em casa? Ela declara para o profeta: a tua serva não tem nada. Ela não tinha nada, a não ser uma vasilha de azeite. O profeta simbolizava a presença de Deus.
falava com a autoridade de Deus. O azeite simbolizava também a presença de Deus. Ela não tinha nada em casa, ela declarou, a não ser... Esse a não ser nas nossas vidas, meus irmãos, faz toda a diferença. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias, para as situações, e nós vemos que nós não temos nada. Mas nós temos um a não ser na nossa vida. A não ser uma botija de azeite. Ela tinha um pouco de azeite. Aleluia. Ela não tinha nada, mas ela tinha a presença de Deus. E se ela tinha a presença de Deus, ela tinha tudo. Nós e Deus somos a maioria. Mesmo que a situação seja difícil, seja desesperadora, mesmo que você esteja à beira de perder tudo que você tem, se você tiver a presença de Deus, você recorrer à pessoa certa, que é Deus, você vai ter resposta. Aleluia. O que aconteceu? Vamos ver aqui. Versículo 3. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Naquele momento, o profeta estava dizendo para ela, vai e pede vasos emprestados a todos os seus vizinhos. Pede muito e não pouco. Nós estamos vendo aqui o profeta falar de proporção, falar de muitos vasos. Não pede pouco não. Você vai pedir muito sim. Você vai ver o que você precisa, você vai falar com Deus. E Deus tem uma resposta para você. Pede muitos e não poucos. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Então entra, fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos, e deite azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Pede muitos e não poucos, ele falou para ela. Agora vai e fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos. Ó, fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos. Portas fechadas. A Bíblia nos fala de intimidade. Nem tudo que acontece dentro da tua casa, ou nem tudo que acontece dentro da sua intimidade, você precisa sair falando por aí. Tem gente que conta testemunho e conta testemunho também. Quando a situação está difícil, ele e ela saem falando para todo mundo, contando misérias. O que você fala, as palavras têm poder, você vai ativar a prosperidade e vai fazer a ativação da miséria na sua vida. O que você vai sair falando por aí? O que você está semeando por aí? Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso também você fará. Deus não se deixe escarnecer. O profeta disse para ela, deita azeite nas vasilhas. Aleluia. E separa aqueles que estiverem cheios de portas fechadas. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Partiu, pois, dali, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram todos os vasos, e disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. A proporção do azeite era de acordo com a quantidade de vasos. Era de porta fechada. Ela e os seus 2 filhos. Observe que ela era viúva. Estava prestes a perder os seus 2 filhos. E os 2 filhos dela estavam ali com ela, junto com ela, dentro de casa, de portas fechadas, e o azeite multiplicando, e Deus abençoando a vida deles. Nos momentos difíceis, a família precisa estar unida. E eles estavam ali, na intimidade do lar, unidos. O azeite multiplicando, aleluia. E o azeite parou na proporção de vasos. A quantidade de vasos que ela tinha, encheu os vasos, o azeite parou. Aleluia. Ela foi e contou ao profeta. Falou tudo o que tinha acontecido. O profeta disse para ela, vai filha, vende o azeite, paga a tua conta e vivei do resto. Era só um resto de azeite, mas deu para ela viver o resto de sua vida com prosperidade. Se você recorrer à pessoa certa, se você confiar em Deus, você vai ter resultados.